Alô, amigos. Mais uma vez, aqui estamos para mais uma apresentação do podcast Gente que Fala. Hoje eu convidei para vocês um jornalista muito conceituado, muito bem quisto por toda a classe. Quem lê gosta muito dele, das coisas que ele escreve, que é o meu amigo Carlos Marque. Seja bem-vindo, viu, Marque? Muito obrigado, Fausto. É uma honra para mim aqui A honra é para recebê-lo, mim. viu? É a primeira vez que eu venho ao seu programa. A gente já tinha falado nisso antes em vir aqui É, e não houve oportunidade, mas agora finalmente se concretizou e eu fico muito feliz por isso. e eu fico muito feliz com a sua presença, viu? Ok. Você está falando aqui para a Com Brasil TV, canal 239 da Vivo, TV aberta, canal 8 da Vivo e 9 da Claro, eh, Instagram, Facebook e AltV, do amigo Alberto Luquete. E peço para o espectador, por favor, quando entrar no YouTube, se inscrever e ativar aquele sininho que aparece, viu? Por favor. Carlos Marque é jornalista, é escritor, foi secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, ex-vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, atuou como assessor de imprensa na campanha presidencial do Tancredo Neves e na pré-campanha de Eduardo Leite, do PSDB. Foi assessor da liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, ex-diretor de comunicação da Câmara Municipal de São Paulo. Claro que faltou muita coisa, mas o seu currículo é tão extenso, eu Que pensei, nem tanto. eu escolhi alguns dados que eu acho que achei mais interessantes. Você nasceu onde, Mark? Eu nasci na terra do petróleo. Eu nasci numa cidade no norte do Rio de Janeiro e tentava ter vocação turística, Sim, né. Dizia-se lá na minha cidade que ela era o grande balneário turístico do norte sim, sim, fluminense, e não era coisa nenhuma. Cabo sim, Frio estava a 60 quilômetros de distância, sim. tinha ali Búzios, Arraial Aham, do Cabo, as praias eram muito mais bonitas. Eu sempre desconfiava quando ouvia as pessoas dizendo aham. que a minha cidade, que se chama Macaé, tinha as praias mais bonitas do Brasil. E botaram um apelido na cidade, o epíteto da cidade é Princesinha do Atlântico, Sim, né. No máximo ela é uma aia do Atlântico, mas sim. princesinha não chegava a ser. É. E aí descobriu-se petróleo. Em torno dessa história do petróleo, tem uma história muito curiosa que foi objeto do meu primeiro livro. Se chama Fera de Macabu e saiu pela editora Record. Foi um grande erro judiciário da época do Império, né. Uma família de fazendeiros ricos absorveu uma família de colonos que foi trabalhar nas suas terras em uma de suas fazendas, e um belo dia essa família de colonos foi chacinada, foi morta. E se culpou o fazendeiro, e ele fugiu, embora ele aparentemente não fosse o culpado. Acabou preso, condenado à morte, executado, e depois se descobriu que ele não era o mandante do crime. O mandante do crime era outra pessoa muito próxima a ele, mas não era ele. Então foi um terrível erro judiciário. E a curiosidade desse aspecto, dessa questão, se deu pelo seguinte: o na hora que ele foi executado, ele declarou do alto do patíbulo que aquela cidade, a minha cidade, passaria por 100 anos de tristeza, de dores, de sofrimento. E, de fato, durante 100 anos, a minha cidade se arrastou num marasmo enfim, que aturdiu aquela população. E 100 anos depois, Fausto, não é que descobriram petróleo naquela região.
Olha só. exatamente É. 100 anos depois Macaé. da A gente execução está dele. falando de Macaé. Macaé, É. Rio de Janeiro, hoje é o berço da É. exploração petrolífera É. na chamada Bacia de Campos. É. Né? A Bacia de Campos não é de Campos coisa nenhuma, né? É. Devia se chamar Bacia de Macaé, É. porque o petróleo está em frente a Macaé. Mas, enfim, essa foi a história de um cidadão chamado Manuel da Mota Coqueiro. E a sua infância foi lá em Macaé? A minha infância foi lá até os Sim. 16 anos, e naquela época, quando a gente fazia idade do pré-vestibular, a gente saía da cidade porque não tinha faculdade lá, não tinha E universidade. Hoje tem. você lá trabalhou na imprensa carioca ou você veio Eu para São comecei na Paulo? imprensa carioca. Eu Carioca. comecei no Correio da Manhã, com Ilcar Leite, que é uma das referências da imprensa carioca, né, antigo membro do Partido Comunista, Sim. muito conhecido, e com pessoas, Washington Novaes, por Sim. exemplo, que trabalhava na mesma época Sim. comigo, Roberto Paulino, enfim, pessoas magníficas, E com quem você eu era bem aprendi novo? muito. Não, eu não era bem novo, porque eu errei na minha vocação. Ué, Eu primeiro fui fazer direito e fui posto para fora de casa pelo meu pai. Então eu tive que trabalhar. Fui trabalhar no Banco do Brasil. sei. Eu só fui fazer comunicação com 24 anos e eu comecei na imprensa com 25, Sei. que é uma idade que ninguém começa. É. Né? Eu devia estar terminando o meu vestibular na imprensa aos É. 25 anos. Todo mundo entrava com 17, 18, e eu Isso. entrei atrasado. É. E aí eu pensei comigo, eu tenho que dar saltos, porque se eu não der saltos eu não vou fazer carreira nenhuma. E, de fato, eu dei um pouquinho de sorte, porque eu comecei no Correio da Manhã e um ano depois eu fui convidado para ser repórter especial, como se dizia na época, Sim. do Globo. Sim. E aí fiquei no Globo um bom tempo, Começou a ser valorizado, né? sem É. dúvida. E aí fui para Brasília, que é o grande aprendizado da É, imprensa claro, sem política dúvida. brasileira, né? Sem dúvida. E, enfim, essa passagem pelo Correio da Manhã e depois pelo Globo foram fundamentais para calçar a minha experiência de imprensa, né? Você tem filhos? Eu tenho 3 filhos, 3 filhos. todos do mesmo casamento, os 3 nascidos em Brasília. E fiz uma força danada para que os 3 não fossem jornalistas. Eu passei a infância deles toda fazendo discurso contra o jornalismo. Por que isso? Porque eu acho pouco criativo o filho que segue a mesma profissão Do do pai? pai. Quer dizer, não que isso seja ruim de forma alguma. Você tem médicos que são. O filho do Paulo Niemeyer era um grande Sim. cirurgião de cabeça. Sim. Não, o filho do Adib Jatene é um grande É. cardiologista. Não por isso, mas porque eu acho que tem um pouco de criatividade e as famílias devem variar, até para que as histórias da família fiquem melhor assentadas nos livros que vão contar a história, enfim, das famílias, Sim, né? sim. E você hoje é casado com a Mônica Waldvogel, Sim, somos já. que Hoje não, já tem 38 anos que 38 anos. estamos juntos. É. Eu conheci a Mônica quando eu trabalhava no Palácio dos Bandeirantes. Ela era repórter, se não me engano, do Jornal do Brasil ou coisa Não, parecida. da TV Manchete. TV Manchete. É. TV Manchete. Bom, você chegou a cursar então o direito antes de migrar para o jornalismo. E a sua entrada profissional no jornalismo foi exatamente em que jornal? Foi no Correio da Manhã. No Correio da Manhã. Correio da Manhã, É, que na época era do Marcelo Alencar, aquele que Sim. viria a ser governador do Rio de Janeiro. sei. Né? E o Correio da Manhã tinha aquela pecha de oposição ao regime militar. Né? Vinha da Niomar Muniz Sudeb Bittencourt, que foi a esposa do Paulo Bittencourt, que herdou o Correio da Manhã, Aham. e ela, a partir de 1964, sustentou uma posição de franca oposição ao regime militar. E acabou perdendo depois o jornal para a família Alencar, né? Que era o Mário Alencar, o principal executivo, mas o Marcelo Alencar, que
viria a ser governador do Rio, era também um dos dirigentes do jornal. E era um jornal muito pobre, com muito poucos recursos, agora bom para aprender, né? A gente que é de jornal sabe disso. Jornal pequeno, você faz tudo. Sim. Eu me lembro só para você ter uma ideia, da pobreza franciscana em que vivia o jornal, eu me lembro muito bem de como se fazia o horóscopo. Era um sujeitinho que recolhia os prognósticos, e como ele não tinha ninguém para trabalhar com ele, e ele tinha preguiça de criar, quantos signos são? 12, né? Ele aí ia de mesa em mesa pedir assim: você faz Áries, você faz Capricórnio, você Cada um faz fazia. Virgem. Cada um na redação fazia 3 linhas sobre o que ia acontecer no dia seguinte com os filhos daquele signo. Eu ficava com pena das pessoas que acreditavam naquilo, porque era Mas o francamente incrível é uma que fraude. naquela época tinha que ter o horóscopo. Tinha, Eu porque trabalhei em vendia. jornal de bairro, eu comecei, Ah, com 18 anos. sim, Depois, até o Ricardo Couto depois veio trabalhar comigo. E ele era novinho também, e sim. um excelente jornalista. Você deve conhecer bem o Grande Ricardo Couto, jornalista. que é meu amigo também. Mas em jornal de bairro você aprende tudo, né? Você faz a reportagem, Faz você tudo. escreve, aí você faz a revisão, Isso. aí você pagina, enfim, aprende. Só que de lá para cá, de lá eu fui para a televisão, fui para a Rádio Bandeirantes. E nunca voltei mais para a mídia impressa. Impressa. Tá. Sempre televisiva e rádio, né? É, é, você viveu a ditadura, todos nós, né, que vivemos, como Sim. jornalista. Como é que você acha que deveria ou foi o papel do jornalismo nessa época? Olha, eu diria que foi um tremendo sufoco, né? É. Nós vivíamos, não apavorados, mas vivíamos Sim, precavidos, sob pressão, né? sob pressão É, permanente, constante. é, O meu primeiro casamento foi com uma moça que eu conheci, por sinal, na redação do Correio da Manhã, sim, e ela era membro do Partido Comunista. sim. E tinha ido fazer um curso de preparação, de formação de quadros na União Soviética. Isso daí, segundo se dizia a boca pequena, nos bastidores da repressão, significava a uma condenação prévia. Eu me lembro as pessoas dizendo: quem foi fazer um curso de formação na União Soviética não é preso, é morto. Né? Então, a gente vivia uma vida muito assustada, né? É. Eu me lembro que eu morava num apartamento em Ipanema, entre Ipanema e Alagoa, na rua Mirante Sadoc de Sá, no Rio. E um belo dia eu cheguei em casa, depois do jornal. De repente eu cheguei à janela. Quando eu cheguei na janela, tinha uma veraneio parada embaixo do meu prédio, Não era bom sinal. com 5 caras dentro É. fumando sem parar. Eu me lembro que a fumaça saía pela Sim, janela. sim, Era um péssimo sinal, sim. né? Eu voltei lá para dentro e disse para minha então mulher, falei: olha, você vai ser presa, e eu também. Tem uma veraneio parada em frente. Aí a gente apagou as luzes e passamos a noite inteira olhando pelas persianas das janelas para aquele carro, para saber o que eles iam fazer. Porque se eles saíssem do carro, eles só podiam fazer um tipo de coisa ali. Era invadir o nosso prédio e nos Sim, prender. prender. E lá para as 4, 5 horas da manhã, eles simplesmente ligaram o carro e foram embora. Eu nunca entendi o que foi aquilo. É. Quer dizer, é possível até, você vai dizer assim: "Não, você é muito preocupado com as coisas". Pode ser até que não tivesse sido com a Nada gente. a ver com É você. possível, né, eu não descarto essa possibilidade. Agora, o que aconteceu, aconteceu, e que nos deu um tremendo de um susto, deu. Esse era o susto que a gente vivia naquela época, né. Agora, ao mesmo tempo, tinha algumas coisas meio gaiatas, meio bizarras. Eu me lembro já no Globo, na redação do Globo, toda noite, toda final de tarde,
soava um telefone da redação, e você sabe como é telefone, redação de jornal, qualquer um que está passando pega o Atende. telefone e atende. Sim. E a gente atendia, eu atendi várias vezes, e do outro lado uma voz dizia: "Aqui é da censura federal, anote por favor as proibições desta noite". Aí você anotava, geralmente tinha alguma coisa de Noel Der Câmara. Porque nessa época do Helder, 72, Sim, sim. 73, É. 74, Aham. do Helder Câmara vivia pelo exterior fazendo É. palestras, e eles proibiam. E a gente aí, eu me lembro que eu me sentia, assim, grandioso, porque a gente tinha o privilégio de saber que Dom Helder tinha feito uma palestra e o que era a palestra dele, porque a maioria do povo brasileiro, a maioria absoluta, não iria saber, né. Então, isso era uma coisa meio gaiata, né, das coisas da redação. E, ao mesmo tempo, era uma redação muito curiosa, porque o chefe da redação, todo final de mês, recolhia uma mensalidade das doações para o Partido Comunista. E ele não aceitava nem cheque, era em dinheiro, tinha que dar em dinheiro. O chefe da redação fazia isso. E é claro que ele não pedia para a redação inteira, ele pedia para aquelas pessoas que tinham mais pendores de esquerda. Depois disso, um tempo depois, eu acabei sendo filiado ao Partido Comunista, embora nessa época eu fosse apenas simpatizante. Mas acabei filiado por volta dos anos 80, né, o partido já estava botando a cara na rua e, graças a Deus, nunca fui preso, porque ser preso deve ser uma coisa Pô, extremamente desagradável, muito. muito assustadora para quem é, mas enfim. Então o jornal foi me ensinando esse tipo de coisa, entendeu? Para você, o espectador, ter uma ideia, eu estava na Bandeirantes e a gente não podia publicar o nome de quem tinha sido cassado, Uhum. deputados. Mas eu não sei por quê, eu citei um dia lá o nome de um deles. E eu não sabia que não podia citar esse Sim. determinado, eu não me lembro, político. E aí, claro, ligaram e eu tive que dar um pulinho ali na rua Tutóia para explicar Para por que que eu explicar por quê. por que que eu e eu o diretor era o Alexandre Cadunc, que sempre foi um Sim, homem de esquerda. me É, lembro do Alexandre nome. Cadunc. É, Mas quem me ajudou muito na época foi o Vicente Leporassi, sim, porque ele tinha cadeira cativa na Polícia Federal, né. sim, Ele ia sempre. sim. Virava e mexia, iam 2 lá buscá-lo, e ele dava um passeio. Ele falava e brincava, né: "Eu vou passear lá". Então ele acho que tinha uma poltrona até lá na Polícia Federal, porque nesse dia ele foi junto, falou: "Pô, o Fausto não tem nada disso, foi um sem Foi um querer e engano. tal, vai ficou por isso mesmo". Mas que dá medo, dá. É. É, Depois eu fui para Brasília em 1974, e eu me lembro bem porque eu fui. O Globo me pôs para cobrir, o que a gente chamava na época de pré-campanha do general Ernesto Geisel. Quer dizer, não era a pré-campanha, ele já estava indicado. O presidente sim, seria presidente de um jeito ou de sim, de outro. todo jeito. Enfim, seria o futuro presidente. E eu fiz a cobertura da preparação de governo. Eu prefiro usar essa expressão, a preparação de governo. E fiz uma ótima cobertura e fiz amizades também muito firmes naquela época. Eu me lembro que ficou meu grande amigo para muito tempo depois foi o general, na época coronel Moura Rego, que era o principal assessor do Geisel. Ficamos muito amigos. E eu fiquei muito amigo também do Humberto Esmeraldo Barreto, que veio a ser o porta-voz do Geisel. E por conta disso, o Globo resolveu me mandar para Brasília quando começou o governo Geisel em 1974. Eu fui para Brasília e comecei a cobrir a presidência da República, viajei incontáveis vezes nas viagens do presidente. E um belo dia, 6 ou 7 meses depois de começar a cobertura, eu fui chamado ao Globo e fui comunicado de que a minha credencial tinha sido negada. E eu não podia mais continuar cobrindo a presidência da República. É, E a minha credencial foi
cassada. Aliás, não foi cassada, não foi nem concedida Sim. na época. Eu estava com a credencial provisória. E aí o Globo insistia que eu voltasse para o Rio de Janeiro. E eu não quis voltar. A experiência de Brasília era, enfim, eu tinha 6 meses de Brasília e eu quis continuar com aquela experiência. E propus ao Globo o seguinte: eu acho que nas eleições desse ano vai haver uma virada muito grande em relação ao Congresso Nacional. E vocês vão precisar de um bom repórter para cobrir o Congresso Nacional. E, de fato, isso aconteceu. A cassação da minha credencial foi em agosto, mais ou menos. Em outubro vieram as eleições e, de fato, o MDB, em 74, teve aquela virada sensacional que ganhou Sim. 16 disputas para o Sim. Senado, Sim. né, e a Arena ganhou apenas 6, se não me engano, eram 22 ou 23 estados. E eu acabei ficando em Brasília e fui cobrir Senado por conta disso. E aí, na cobertura do Senado, eu fiz talvez as melhores amizades da minha vida, né. Me lembro muito bem, o próprio Ulisses Guimarães, eu não posso dizer que eu era amigo dele, mas muito conhecido. Conheci pessoas incríveis, como Teotônio Vilela, como Marcos Freire, como o próprio Orestes Quercia, que viria a ser governador de São Paulo, Itamar Franco, que viria a ser presidente da República. Eu fui amigo até o final da vida dele. Então foi muito bom eu ter ficado em Brasília, Claro. porque eu tive também a vivência política do Congresso Nacional. Ô, Mark, você acha que o Geisel começou a abertura? Foi com ele que começou a abertura? Foi, sem É. dúvida foi. Pouca gente sabe disso, né? Foi, é. 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 Eu acho, sabe, Fausto, tem algumas coisas naquele governo Geisel que eram assim meio assustadora, no tocante à falta de preparação das coisas. Eu me lembro que muitas decisões de governo soavam a improviso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando Angola se tornou independente de Portugal, Angola, o país, era um país muito importante porque era da comunidade lusófona, Sim. né? Então interessava muito ao Brasil. E aí veio a notícia da independência de Angola e não tinha uma manifestação de governo. Dá a impressão que o governo não sabia o que dizer sobre aquilo. E aí eu escrevi na máquina de escrever, que era o que se tinha à época, É. umas 10 linhas sobre o significado da minha cabeça. E olha que eu não tinha preparo nenhum para fazer aquilo. E mostrei a Humberto Barreto. Humberto Barreto me falou assim: espere aqui um pouco. Foi lá dentro, demorou uns 20 minutos e voltou. E me disse o seguinte: aquelas 10 linhas que eu tinha escrito, com 2 palavras que foram trocadas à mão pelo presidente Ernesto Geisel, virou a nota do governo. Olha só. Eu falei, mas não é possível, será que esse governo não tem um chanceler? Tinha um chanceler, magnífico, aliás, que era Azeredo da Silveira. Mas, então soava essa coisa assim, meio de improviso, entendeu? De como as coisas se davam. Outro caso bem rumoroso, no qual eu me meti naquela época, foi o restabelecimento de relações com a China. Você se lembra que o Brasil não tinha relações Sim. no governo Sim. Médici, por Sim. exemplo, se não me engano, não tinha com a União Soviética, né? Mas com a China, então, a China era assim a casa do demônio. É. Não queremos perto de nós. É. E a gente soube que vinha ao Brasil uma missão comercial chinesa. E teve um dia que eu estava conversando com um amigo meu, jornalista de Brasília, o Fonseca, que era do Estadão, eu era do Globo, e o Fonseca dizia que aquela missão não ia ter a menor importância. E eu dizia que sim, que ela ia ter
a grande importância, porque ia fazer avançar as relações do Brasil com a China. Isso passou Humberto Barreto, que era o porta-voz do governo. E ele perguntou: "O que que vocês estão conversando?" Eu falei: "Nós estamos conversando sobre essa vinda da missão comercial chinesa, e nós não concordamos." Ele disse: "O que que você acha?" Para mim. Eu falei assim: "Eu acho que vai haver um restabelecimento de relações diplomáticas, não só comerciais." E o Fonseca acha o quê, né? Fonseca acha que não. Ele virou para mim e falou assim: "Vocês apostaram?" "Apostamos." Ele falou: "Eu acho que você fez um negócio da China." Uhum. Olha, dica maior do que essa não pode Claro, haver, né? claro, claro. Você é jornalista, você É, sabe que na hora acende uma luzinha na é, sua cabeça. é, E eu fui para o gabinete dele, depois sozinho, fechei a porta e falei: "Humberto, me diga, me conte o que você sabe." Tá? E fomos, eu pressionei, ele acabou contando. Ia haver restabelecimento de ia. relações. Isso naquela época, Fausto, você dizer isso hoje, as pessoas dizem assim: Mas qual o problema de ter relações com a China?" É, Naquela época era um anátema. claro. Você não falava em China, É, você falava em é, China, você podia ser fuzilado no meio da é, rua. é. E aí eu dei manchete no Globo: Brasil e China restabelecem. Foi uma bomba, mas uma bomba mundial. Eu me lembro que no dia seguinte, quando o Globo já tinha saído, e eu estava na manchete com essa afirmação, eu cheguei no Palácio do Planalto, tinha dezenas, talvez centenas de jornalistas do mundo inteiro querendo saber o que que era aquilo. E aí nós começamos a falar da abertura do Geisel. Você tinha me perguntado sobre isso. Isso. Quer dizer, Geisel fez aquele ato ousado de restabelecer com a China. Mas eu passei um aperto danado nesse dia, porque o dia foi passando e não vinha uma confirmação oficial do governo. E lá para as 6 horas da tarde, eu fui falar com o Humberto Barreto, ele falou assim: "Olha, teve uma reação militar brutal. Eu acho que vai cair tudo." Eu fiquei desesperado, eu falei: "Eu estou liquidado como jornalista, acabou minha carreira." Vai todo mundo embora, os jornalistas foram todos embora para casa. Eu me lembro que às 8h30 da noite, tinha 4 jornalistas no comitê de imprensa. Chegou Humberto Barreto e disse: "Boa noite para vocês, boa noite, boa noite." Eu falei: "Pô, estou liquidado." Ele saiu, voltou e disse assim: "Ah, tem uma última notinha que eu tenho que distribuir aqui. Não tem mais ninguém aqui?" "Não, só nós 4." "Então tá, para vocês 4." Eu peguei, olhei e falei assim, li. Eram 2 linhas: Brasil e China anunciam que restabeleceram relações diplomáticas hoje. Concretizou. Concretizou. Salvei minha carreira. É, Falei: "Não estou mais é, demitido." claro. Mas aí você via a qualidade e a ousadia de certos passos que o Geisel deu. É, E ele viveu todo o tempo sob aquele marco de uma no cravo, uma na ferradura, uma no é, cravo, uma na ferradura, porque é ele isso tinha que mesmo. compensar, É, né, porque ele tinha é, a linha dura, é. Tinha os o Castelo militares do Branco já lado tinha dele, passado. tinha os colegas dele militares, Opa, né? que eram É, complicadíssimos, né, é. complicadíssimos. Você participou do movimento Em Nome da Verdade, que foi um documento histórico assinado por mais de 1.000 jornalistas, né? Eh, Olha a velha foto. e era a versão do Vladimir Herzog. O texto aqui é o seu, Não, esse texto não é Em meu Nome da não. Eu Verdade. Não é, assinei, mas não é meu. não é seu. Esse texto foi redigido em São Paulo. Sei. Ele trabalhou comigo na TV Cultura. Eu fiquei 2 anos na Cultura antes, e quando anunciaram o Herzog, o diretor Walter Sampaio saiu, e eu era editor-chefe do departamento lá, de jornalismo. Aí o Herzog me telefonou, ele tinha saído também. Ele trabalhou, ficou um tempo conosco e saiu, foi para a Visão.
É, Fausto, eu vou assumir aí, eu quero que você permaneça. E eu falei: "Olha, eu por uma questão de ética, eu vou ter que sair com o diretor, que era o Walter Sampaio. sim. Pedir desculpas e tal, mas eu saí". E infelizmente em seguida houve o problema com ele que inventaram aquele "suicídio", entre aspas, né, dele. Mas eu me dava muito bem com ele. E às vezes ele ficava de plantão sábado e domingo, e o Walter Sampaio dizia para mim: "Fausto, mas pô, você tem coragem de fazer isso?" "Tenho sim, pô, não vai acontecer absolutamente nada. Ele é profissional". E realmente, ele não tinha problema. E muita gente pensa o contrário, né. E me dava muito bem com ele. Vamos falar de Direta Já. Você participou. Muito, Aí veio mais um momento alegre, né. muito, muito, muito. É, Direta Já foi um transe é, nacional, né. Eh, é uma coisa que nasceu, assim, do nada, aquela ideia do Dante de Oliveira, que era uma figura monumental, foi muito, muito, muito outro, amigo do Dante outro. e da Thelma, mulher dele, depois com quem ele se casou. Você sabe, eu estou escrevendo agora um livro que é a biografia do ex-senador Pedro Simão, e o Simão me contou uma história ótima sobre Dante. Dante era muito tímido, e um dia ele chegou para o Simão e falou assim: "Ah, Simão, eu queria te avisar que eu vou me casar. Não sei se você vai poder o casamento, que vai ser lá em Cuiabá e tal, mas eu vou me casar". Aí o Simão olhou para ele e falou assim: "Cara, transforme esse teu casamento em um casamento nacional. Chame Ulisses Guimarães para ser seu padrinho. Ele gosta muito de você. Ele fala muito em você". O Dante olhou para o Simão e falou: "Você acha que ele aceita?" Sim, claro que ele Hum, aceita. Vá lá e convide ele agora. O Dante foi, o Ulisses aceitou e o casamento do Dante entrou numa aconteceu. campanha É, nacional. Quer dizer, o Dante foi muito, eh eh, como dizer, eu ia usar a palavra esperto, mas a esperteza dá a impressão que tem um pouco de malandragem, não tinha sim, malandragem nenhuma. sim. Ele era uma pessoa puríssima. E logo que ele chegou ao Congresso, no segundo dia que ele tomou posse como deputado, ele deu entrada na tal emenda das diretas, que era uma emenda muito simples, Sim, muito rasa, né, tinha mas foi o ali começo, né. começo de tudo, É, e deu entrada. Então, e você sabe que quando um assunto é objeto de uma emenda, você não pode apresentar outra é, emenda em cima dela. Quer dizer, é, até pode, mas ela vai ser anexada a essa é, emenda, é. e a emenda inicial fica com o nome do apresentador, de quem apresentou. Sim, Foi o que aconteceu, e aquela emenda ficou lá dormitando numa gaveta do arquivo da Câmara durante um bom tempo, até que alguém um dia começou a levar o PMDB para o lado das diretas, para a ideia de uma campanha das diretas, e alguém falou: tem uma emenda que está na fila, que está em primeiro lugar, que é a emenda desse deputado obscuro de Mato Grosso. Então a sorte caiu assim no colo do Dante e ele virou um personagem nacional. virou mesmo. Muito justamente porque É, ele era uma pessoa corretíssima, integrou assim até a medula, enfim, um grande parlamentar. E outros que naquela época trabalharam com ele, né? O João Herman, que foi aqui de São Paulo, o Márcio Santilli, que foi o deputado de São Paulo, o Márcio Lacerda, de Mato Grosso. Eu me lembro esse grupo eram todos jovens, muito jovens e muito corajosos. Não tinham medo de nada, né? Porque naquela época já não tinha mais o AI-5, então o temor da cassação já não era uma coisa tão visível, né? Porque antes não, era uma coisa notória. Você, a cada discurso que fazia, você entrava no crivo de alguém que você não conhecia, que nunca tinha visto na vida, que era um coronel aí de não sei quantas, que dizia: esse cara tem que ser caçado. E aí tocava para frente
E geralmente você era caçado, né? Você, eu acredito eu, foi um prazer trabalhar com o Tancredo Neves, né? Tancredo ensinava a gente diariamente, né? Ele É, ensinava a gente diariamente. Eu me lembro do dia em que jogaram uma bomba no nosso comitê, ele ainda era só candidato, né, a presidente, pela via indireta, e tinha um comitê no, se não me engano, no quarto ou sexto andar do edifício Guanabara, setor comercial sul de Brasília. A gente trabalhava ali, meio empilhado. E jogaram uma bomba na sala onde eu trabalhava, que era a sala dos jornalistas. Ficou totalmente calcinada. Me lembro, 6 horas da manhã, o Major Furro, que era o chefe da segurança dele, me ligou em casa, era um major da PM de Minas, e me disse: Carlos, o presidente está mandando você ir para lá, mantenha os jornalistas na sala, não deixe ninguém sair. Eu fui para lá, começou a chegar jornalista. Sim, e o Furro me falou: o presidente vai chegar por volta das 11 horas, vai meter a cara na sala, vai sair, não vai falar mais sobre o assunto. Eu falei: mas foi um atentado, Furro. Aí a gente tem que aprender com ele. Se tu tem 50 anos de estrada, Fausto, não é à toa. Ele aprende, né? Ele aprendeu claro, tudo. claro. E aí eu fui para lá, a sala era um burburinho só, tinha o quê? Devia ter uns 70, 80 jornalistas lá dentro, nem cabia mais. Às 11 horas, pontualmente, a porta abre. Essa sala dava para um hall dos elevadores. A porta abre, entra a carinha do Tancredo. Chega e diz: bom dia para todos. Aí todo mundo olhou para ele esperando o que ele ia falar. Ele aí olhou e falou assim: Mark, eu acho que isso daí é com você, porque foi na sua sala que eles jogaram. Até logo para todos. Fechou a porta. Nunca mais falou no assunto. Ele não ia valorizar aquele assunto. Não Sim, interessava para ele. sim, sim, Ele tinha que matar o assunto. sim. Então a imprensa no dia seguinte, salvo engano, publicou a ideia de que Tancredo enterra o atentado. Só tinha uma forma, Fausto, consciente de você superar aquela radicalização. Era botando uma estopa em cima. Sim, E foi o que ele fez, né? sim. Mineiro, né? Mineiro, É, ele aprendia. Eu me lembro que um dia ele chegou para mim e falou: já vencedor? Não, vencedor não, já encaminhado. Você lembra que tinha uma marca que o Mauro Salles criou, Muda Brasil? Era azul e verde sim. e amarelo, uma coisa assim. E ele dava entrevistas, a gente botou essa marca atrás, e botamos um estrado, uma mesinha, e ele dava entrevistas ali de vez em quando. Um belo dia, o Maluf tinha feito uma agressão a ele. Então a gente já sabia que na entrevista viria uma pergunta sobre Maluf. Ele me chamou e falou assim: planta um jornalista, seu amigo, uma pergunta sobre Maluf logo na entrada. E aí eu me lembro que eu falei com uma grande amiga minha, se você me permitir, eu não queria dar o nome, porque Sim, as pessoas podem até raciocinar mal em sim, torno disso. sim. E disse para ela: pergunta qualquer coisa sobre Maluf, logo de cara. Ela era muito enxerida, era muito ativa, muito elétrica. Quando ele entrou na sala, ela já levantou o dedo e falou: doutor Tancredo, tal coisa assim, assim, assado do Maluf. Ele aí virou para ela e falou assim: quem? Ela falou: doutor Maluf. Eu não entendi. Quem você falou? Paulo Maluf. Ah, no dia seguinte,
O encaminhamento foi exatamente. Eu até pensei comigo, pô, mas que bobagem o Tancredo está fazendo. Mas quem era eu para achar que o Tancredo faz uma bobagem? É, O Tancredo não faz bobagem, ele faz é. as coisas de caso pensado. E ele sabe exatamente que tipo de reação aquilo vai suscitar nas pessoas, né? Sabia tudo de tudo. E eu costumo dizer que aqueles 7 meses que eu passei junto dele foram os 7 meses que eu mais aprendi na minha vida. Olha só. Você estava lá no dia da morte dele? Não, a morte dele foi aqui em São Paulo, né? É, você não Não, não estava estava. aqui. Não estava pelo seguinte, eu fui nomeado presidente da EBN, Empresa Brasileira de Notícias, que era a agência estatal brasileira. E, curiosamente, o meu decreto de nomeação foi assinado por ele. Foi assinado no dia 13 de março à tarde. E quem me comunicou isso foi o Fernando Lira, que era o ministro da Justiça. Ele nomeou o ministério e 4 presidentes estatal. Era o presidente da Petrobras, eu e mais 2 que eu não me lembro agora. Tanto que o ato de nomeação foi declarado nulo, porque é de um presidente que nunca assumiu. Depois eu tive que fazer, o Sarney teve que fazer outro ato me Repetir. nomeando. Mas eu tenho em casa até hoje o Diário Oficial com a minha nomeação assinada por Tancredo Neves. Então, por conta disso, eu tive que presidir, tomar conta da EBN. Eu participava assim de algumas situações, porque eu conhecia todo mundo, tinha confiança das pessoas e tal. Um dia eu me lembro que aquela famosa foto dele com os médicos, que foi tirada no Hospital de Base de Brasília. E o Mauro Salles me ligou. Por quê? Porque eu presidia a EBN e tinha um laboratório com toda a segurança para revelar aquela. E o Mauro Salles tinha medo dessa revelação, porque uma das fotos poderia mostrar alguma coisa indevida. Por exemplo, aquelas cânulas e tubinhos que ele tinha no Sim, sim, pescoço sim. e que a gente não sabia como esconder, porque o hobby dele não cobria. É. Ele já não estava bem, né? Aí eu pedia para a dona Resoleta estava com um lenço, uma estola, e eu pedi a ele que colocasse a estola dela aqui como se fosse um fular. E ela colocou. Aí que os tubinhos foram encobertos. Quer dizer, ele não é que ele não estivesse bem, ele estava relativamente bem. Ali ele dava um sinal de que ia se recuperar. Mas as fotos foram feitas pelo Jader Neves, que era um fotógrafo que foi da Manchete há muito tempo, revista Manchete, no Rio. E aí o Jader acabou de fazer as fotos, me deu os filmes, eu coloquei no bolso e fui para o laboratório da EBN. Me tranquei no laboratório com o revelador e só ficamos nós 2 lá dentro. E aí nós tiramos 3 ou 4 cópias daquela foto e eu levei em mãos para o Mauro Salles. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Você acha que o Tancredo teria feito um governo melhor do que o Sarney? Tancredo tinha uma vantagem muito grande, que era o respaldo popular, né? É. Eu não acho que o Sarney tenha feito mau governo. O que eu acho é que o governo naquela época ele era escravo de uma solução que ele não podia dar, que era um plano econômico que Desse certo. desse certo, que contivesse a inflação, que acabasse com aquela ciranda maluca, você se lembra muito bem, eu também, que acontecia naquela época, né?
você não sabia quanto dinheiro você ia ter no dia seguinte. não. Você tinha que gastar tudo no primeiro E dia. no mercado tinha aquelas famosas maquininhas mudando o preço. Isso, todos os santos dias. Todo mundo, o mercado no dia 30 era cheio de gente que recebia o salário e ia fazer as compras. Quer dizer, o Sarney bem que tentou, mas não houve criatividade suficiente por parte dos nossos economistas para conseguir fazer o que depois se concretizou, que foi o Plano Real. Então, eu acho que isso aconteceria provavelmente com o Tancredo também. E com mais facilidade, porque o Tancredo era mais conservador que o Sarney. Por exemplo, neste livro que eu escrevi para a Fundação Astrogildo Pereira, do Partido Cidadania, o Partido Cidadania foi antes o PPS. Longa jornada, vamos aproveitar. E antes de ser PPS, era PCB. Nesse livro eu conto uma história que é preocupante, que é o seguinte: o Roberto Freire, que era... Esse livro aqui, olha. É a história do Partido Comunista de 1922 até 2022. Longa no jornada centenário. até a democracia. Longa jornada até a democracia. E aqui eu conto o seguinte fato que me foi narrado pelo Roberto Freire, que era o presidente do PCB, já legal, e depois do PPS. Mas quando era do PCB, ele foi falar com o Tancredo 2 vezes sobre a legalização do Partido Comunista. E nas 2 vezes o Tancredo enrolou ele, não deu uma resposta definitiva. E aí, finalmente, veio a posse do Sarney, e um belo dia, em maio de 85, o Sarney no poder já tinha quase um mês, o Roberto Freire ligou para o Sarney e disse: presidente, eu preciso falar com o senhor. Ele falou: venha para cá. Aí foram Roberto Freire, Alberto Goldman e Marcelo Cerqueira, que acabou de falecer agora. E lá o Roberto Freire contou para o Sarney que tinha falado com o Tancredo, e o Tancredo tinha dado uma resposta meio enrolando, não definia a questão. O Sarney perguntou: mas qual o problema? Ele falou assim: nós queremos legalizar o Partido Comunista. E Sarney aí olhou nos olhos dele e falou: e qual o problema? Aí o Roberto Freire ficou meio sem ação, porque não tem problema nenhum, presidente. Não. Providencie os documentos. Ele falou assim: já estão providenciados, estão na mão do ministro da Justiça, Fernando Lira. Mas ele não manda publicar antes que o senhor ordene a ele isso. Ele está esperando uma ordem sua. Sarney pegou o telefone, ligou para o Fernando Lira e disse: pode publicar. E no dia seguinte o Partido Comunista estava legalizado. O Roberto Freire esteve aqui há pouco tempo. Ele é muito crítico em relação ao governo atual, né? Sim. Principalmente o Supremo também. Ele nos deu uma boa entrevista. E ele escreve... cada 15 dias ele manda um artigo para o nosso portal. Sim. O portal é só de artigos. Eu já publiquei... aqui, olha, a capa. Já publiquei artigos seus. Inclusive, um artigo que eu pedi licença, que teve grande repercussão. Exatamente. Então, eu mantenho esse portal com gente que tem conteúdo, né? Para escrever e por isso está indo muito bem. Você, por favor, fique sempre à vontade, tá bom? Sim, é que agora eu estou escrevendo esse livro e quando a gente escreve um livro, Fausto, sim, você fica, você vira praticamente escravo do livro. Não dá para misturar as coisas, né? Senhor República, esse foi publicado essa biografia quando? do Teotônio Vilela foi publicada em 2017. Sim. Tem umas histórias muito boas do Teotônio também. Teotônio Vilela, outro grande nome. Nós estamos falando sobre a história do Brasil, né? Estamos. Esse aqui... esse é do maior jornalista que esse país já teve. Todo a aquele biografia. imenso mar de liberdade. É a biografia do Castelinho, Carlos Castelinho. Castelo Branco. Sim.
Grosso, né? Sim. 600 páginas. Puxa vida, esse aqui trabalhou a beça, hein? Esse foi um belo livro. Eu considero, sem falsa modéstia, o meu melhor livro. É um livro seminal para a imprensa brasileira. Agora, que também me provocou uma imensa tristeza. Esse livro foi finalista do Jabuti, Sim, do Prêmio Jabuti. sim. Você acredita que nunca uma faculdade de comunicação do país me convidou para ir debater esse livro com os alunos? Puxa vida. Nunca aconteceu. Esse meu primeiro livro, Fera de Macabu, é um livro sobre uma questão do direito. É um crime ocorrido no Império e foi depois qualificado como um erro judiciário. Talvez o mais grave erro judiciário do Império. Eu já fui a dezenas de faculdades de direito, convidado por elas para debater com professores e alunos. Sim. O livro sobre Castelinho, sobre o maior jornalista brasileiro, jamais teve um convite de uma faculdade de comunicação para debater com os Por alunos. que será isso? É uma boa pergunta. É. Talvez porque as faculdades, quem sabe, as faculdades de comunicação no Brasil estejam tão divorciadas da imprensa, né? É. Só pode Pode ser, ser né? isso. Só pode ser. Só pode ser, cada um Onde olha é que para um as lado. pessoas podem encontrar os seus livros, Mark? Amazon, Amazon. não tem jeito. Amazon. É. Tá Este certo. livro aqui não, ele é vendido pela Fundação Astrogildo Pereira, que é a fundação do Partido Cidadania. Sei. O segundo volume dele, que vai ser lançado semana que vem, também só é vendido pela Fundação Astrogildo Pereira. Sim. Agora, o livro sobre Pedro Simão, que ainda não tem título, deverá sair no início do ano que vem. Vai sair pela Editora Globo e vai à praça, vai às vendas, provavelmente em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Sei, sei. Atualmente você está elaborando a biografia do senador Pedro Simon, que eu acho um dos políticos mais incríveis que o nosso país já teve. É verdade. Uma pena que ele esteja com a idade avançada, porque 96. seria um presidente da República ideal, né? Ele bateu na trave várias vezes, né? Exatamente. Eu conto isso Exatamente. Eu acho que ele era honesto demais para ser um candidato a presidente. Que coisa é isso, não? O candidato a presidente ele tem que ser flexível, É. ele tem que aceitar determinadas alianças Sim. que o Simão não aceitaria. É. Então é muito difícil, seria muito impossível para o Simão. Teria que ter mais jogo de cintura, Teria né? que ter o chamado jogo de cintura. E às vezes até um pouquinho mais que o jogo de cintura, né? É. E o Simão nunca teve, ele nunca compactuou, o Simão nunca apresentou uma emenda individual. Sabe por quê? Porque ele acha que a emenda individual é a base da corrupção parlamentar. Quando você apresenta emendas individuais, você está agindo como um ser isolado dos demais. E o parlamento é uma instituição coletiva. Então ele só acreditava nas emendas partidárias ou de grupos de parlamentares, mas não de um parlamentar especificamente. Ele hoje individual. deve estar com uns 90 e poucos 96. anos. 96. Mas está firme. Está firme, Tá com a cabeça funcionando a mil. Recentemente, no dia do aniversário dele, eu estive com ele, ele tem uma casinha modesta, que está precisando de uma reforma há muito tempo, em Rainha do Mar, que é uma das praias de Capão da Canoa, no litoral gaúcho, Sim. para baixo de Torres. É. E aí apareceu a imprensa. E aí foi entrevistá-lo. Ele falou como se ele estivesse no plenário do Senado. Você precisava ver. Incrível.
coisa bonita. E desceu a bordona. Sim, Desceu a bordona. sim, Como ele sempre fez, né? sim. Como ele sempre fez. Ele não Nós tinha papas na língua, não. Ele nunca falava teve, mesmo. nunca teve. É, É um homem de extrema coragem, pessoal. Você se lembra do sepultamento de João Goulart, em que os militares não queriam nem que João Goulart fosse sepultado em território brasileiro. Mas eles pressionaram, conseguiram sepultar em São Borja, e eles disseram que o sepultamento tinha que ser feito sem discurso. 2 pessoas falaram, contrariando as ordens dos militares. Tancredo Neves e Pedro Simão. 2 pessoas que eu conheço de perto, de extrema coragem pessoal. Porque política leva a isso, né? Coragem pessoal. sim, claro. Eu me lembro, a gente estava falando de tempos da ditadura, quando o Alencar Furtado, líder do MDB, foi cassado, ali na época do Pacote Abril, 1977, todo mundo disse para ele, se você subir nesse palanque, você vai ser cassado. Ele subiu, sabendo que ia ser cassado, e foi. Destemido, né? Destemido. É. O sujeito não mede as consequências ali nesse momento. Carlos Marques, qual foi a entrevista mais difícil que você realizou até hoje? A entrevista mais difícil. É duro lembrar. A entrevista mais difícil que eu fiz até hoje, lembro, foi com Miguel Arraes. Miguel Arraes. Miguel Arraes chegou a Brasília, eu era do Jornal do Brasil. Miguel Arraes chegou a Brasília como deputado. E o Ricardo Noblat, que era o chefe de redação Sim. do Jornal do Brasil, me disse, vamos fazer uma entrevista com a Arraes para a edição de domingo. Eu fui. E aí, cheguei lá, liguei o gravador, comecei a entrevistar o Arraes. Eu perguntava e ele respondia. Eu falei, meu Deus, eu não Vou conseguir nada não vou aqui. conseguir nada aqui. E assim foi. Ele não só não respondia o que eu tinha perguntado, como respondia engrolado. E o Arraes tinha uma malandragem, aí é malandragem. Quando ele não queria dar uma entrevista, ele respondia engrolado, porque aí o cara desistia de fazer entrevista com ele. Era o jeitão de sair fora. Era a gestão de sair fora. Agora, a entrevista difícil era a Tancredo. Tancredo era uma entrevista sempre difícil. Ulisses não. Ulisses era fácil, ele respondia claramente. Carlos Marques, infelizmente, chegamos ao final do programa. Que pena. 1 hora de programa. Que boa conversa. Boa conversa, muito boa. História do Brasil, recente, né? A história que, na verdade, ela está sendo escrita assim, né? Como a gente faz. Nos artigos que a gente faz diariamente, né? Nós somos a fonte subsidiária da futura história do Brasil. Eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui, viu? Eu fiquei muito feliz de te reencontrar também. Muito obrigado. Aos nossos amigos espectadores, espero que tenham gostado da entrevista do jornalista Carlos Marques. E para vocês, então, até a próxima edição do podcast do Gente que Fala. Até lá, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.